Imagine uma partida de xadrez, na qual um jogador consegue prever todos os movimentos do oponente, manipulando as regras. O que acontece se esse jogador for uma superpotência industrial e seu adversário, a indústria automobilística europeia? Esse cenário não é uma ficção, é a realidade. Olá, equipe Mindset, aqui é o Robin, e hoje vamos explorar como os fabricantes chineses estão redefinindo o mercado europeu de carros elétricos, deixando as empresas locais tentando recuperar o atraso. Mas o mais fascinante, eles estão explorando uma falha que poucos viram chegar. Vamos lá. Poderíamos pensar que um imposto de 45,3% desencorajaria qualquer fabricante estrangeiro, mas não. A China, conhecida como a grande oficina do mundo, não se limita mais a exportar produtos de baixo custo. Ela agora atua no sofisticado campo da estratégia comercial e domínio das regulamentações internacionais. Desde outubro de 2023, esses impostos europeus buscam conter a entrada de veículos elétricos chineses, vistos como ameaça aos fabricantes locais. Entretanto, esses impostos iniciaram um novo jogo de xadrez econômico. Neste jogo, os fabricantes chineses mostram uma agilidade impressionante. O que precisamos entender aqui é que os fabricantes chineses não foram pegos de surpresa. Empresas como BYD ou NIO sabem que a Europa não aceitará passivamente uma invasão de veículos baratos. Antes mesmo da implementação dos impostos, eles já tinham uma resposta preparada. Investiram em veículos híbridos, um segmento muitas vezes negligenciado pelas montadoras europeias, obcecadas pelos elétricos puros. Os híbridos exploram uma brecha na legislação europeia. Diferente dos veículos totalmente elétricos, eles não se sujeitam aos mesmos impostos. Em termos simples, um híbrido pode ser produzido na China, enviado para a Europa e vendido a um preço mais competitivo sem sofrer uma sobretaxa. Uma verdadeira façanha. Os números comprovam isso. Entre julho e outubro de 2023, as exportações de carros híbridos chineses para a Europa triplicaram, atingindo quase 65.800 unidades. Você vê a magnitude, o que parecia ser um nicho há um ano, está se tornando um pilar de sua estratégia de expansão. Mas isso não é tudo. Esses híbridos não são compromissos tecnológicos. Modelos como o B3D, Kalou D1i ou as novas ofertas da GAC incorporam tecnologias avançadas, sendo 30% mais baratos que equivalentes europeus, como o Volkswagen Tiguan. E é aí que a situação se complica para os fabricantes locais. Eles não podem competir nesse campo sem perder margens já muito frágeis. Essa situação coloca a indústria europeia em uma posição quase impossível. Enquanto a Europa busca acelerar a transição para o elétrico, visando seus objetivos climáticos, os consumidores priorizam carros acessíveis. E é justamente isso que a China está lhes oferecendo. Híbridos com preços reduzidos, atendendo às expectativas ecológicas e mantendo-se acessíveis. Em outras palavras, a Europa se encurralou. Ao tentar proteger seu mercado com impostos elevados, ela abriu caminho para uma alternativa mais competitiva. E acredite em mim, isso é apenas uma pequena peça do tabuleiro que a China está conquistando. O que presenciamos aqui vai além de uma mera estratégia comercial. É uma mudança de paradigma. Os fabricantes chineses estão redesenhando as regras do comércio mundial, não apenas exportando seus produtos. O pior é que eles estão fazendo isso dentro da legalidade europeia. É um alerta vermelho para a indústria automotiva europeia. Enquanto os veículos elétricos 100% chineses sofrem diretamente com os impostos europeus, os híbridos surgem como o coringa inesperado neste jogo complexo. Esses veículos, que combinam motor térmico e elétrico, eram antes vistos como solução temporária, um meio-termo tecnológico, enquanto se aguardava a era dos carros totalmente elétricos. Atualmente, assumem uma importância estratégica crucial na conquista do mercado europeu. Em poucos meses, os híbridos se tornaram os protagonistas principais. Entre julho e outubro de 2023, as exportações da China para a Europa triplicaram, atingindo quase 65.800 unidades.
Esse número não é insignificante, reflete uma rápida ascensão em um segmento que até então estava estagnado em termos de venda. O alinhamento quase perfeito entre as expectativas dos consumidores europeus e a oferta estratégica dos fabricantes chineses explica tal disparada. Os híbridos têm autonomia ampliada, menor consumo de combustível e preço mais competitivo que os veículos totalmente elétricos. Para muitos compradores europeus, os híbridos parecem ser a transição ideal. Não é preciso se adaptar de imediato às infraestruturas de recarga frequentemente insuficientes ao utilizar um veículo parcialmente eletrificado. O BYD Callow DMI é um verdadeiro exemplo dessa estratégia. Este modelo híbrido plug-in oferece um bom desempenho, com preço bem menor que concorrentes europeus como o Tiguan da Volkswagen. O resultado é uma rápida adoção por consumidores seduzidos pela imbatível equação qualidade-preço. A BYD não para por aí. Seus projetos de abrir fábricas na Europa, especialmente na Hungria, mostram o quanto a marca antecipa uma dominação ainda maior nos próximos anos. Outro fator-chave para essa ascensão é o papel da inovação tecnológica. Contrariamente à imagem que se tinha dos produtos chineses há alguns anos, esses híbridos agora incorporam sistemas avançados, gestão inteligente de energia, conectividade digital e assistências avançadas de condução. Isso transmite uma impressão de modernidade e qualidade frequentemente equivalente ou superior às marcas europeias tradicionais. Um dos pontos mais interessantes dessa expansão é a reatividade dos fabricantes chineses. Eles não se limitam a depender de produtos já existentes. Em resposta à demanda europeia por veículos mais acessíveis e adequados para uso misto, empresas adaptam rapidamente sua linha e cadeia de produção. A exportação de híbridos literalmente dobrou em proporção às vendas globais, passando de 9% para 18% das exportações totais para a Europa em apenas alguns meses. Um desempenho impressionante. Mas esse sucesso não se baseia somente nos híbridos em si. Há também um domínio exemplar da logística e dos custos. Ao transferir parte da produção diretamente para a Europa, como nas fábricas planejadas na Hungria, as empresas reduzem custos de transporte e evitam possíveis novas tarifas. Em suma, elas reforçam sua presença e minimizam os riscos regulatórios. Portanto, o aumento dos híbridos não se resume a uma simples escolha comercial, é um golpe estratégico de precisão formidável. Os fabricantes chineses transformaram um segmento de mercado negligenciado em uma arma formidável, oferecendo uma alternativa atraente para os consumidores europeus frustrados com o aumento dos preços dos veículos elétricos. Esse posicionamento e reatividade permitem que eles contornem obstáculos e redefinam as prioridades do mercado automobilístico europeu. E isso é apenas o começo. Analistas preveem um aumento adicional de 20% nas exportações de híbridos chineses para a Europa no próximo ano, número que pode aumentar com investimentos e desenvolvimento de infraestruturas de produção na Europa. A questão não é se os híbridos chineses se imporão, mas sim a rapidez com que dominarão este mercado em constante mudança. Com a rápida ascensão dos fabricantes chineses, as montadoras europeias enfrentam um momento crítico. Seu modelo econômico, moldado por décadas de domínio no mercado, é hoje questionado por um concorrente imprevisível, ágil e estratégico. O problema não se limita aos preços, mas revela as limitações de um sistema profundamente enraizado. Para os fabricantes tradicionais, produzir um veículo na Europa custa significativamente mais do que para seus concorrentes chineses. A razão? Uma combinação de salários altos, regulamentações ambientais rigorosas e a transição cara para o elétrico. Vamos pegar o exemplo da Alemanha. Salários entre os mais altos da Europa, associados a custos de energia que explodem, tornam quase impossível uma concorrência direta nos preços. Adicione a isso uma dependência quase total de materiais críticos para as baterias, como o lítio e o cobalto, cuja maioria das reservas é controlada direta ou indiretamente pela China, e você obtém uma indústria que luta para manter sua competitividade. Em suma, a Europa fabrica veículos em um cenário onde cada componente e etapa de produção tem um custo mais elevado.
Mas o problema não para por aí. Enquanto a China avança rapidamente, apoiando-se em um ecossistema de produção integrada e políticas governamentais que favorecem seu crescimento, a Europa parece presa em restrições burocráticas e objetivos climáticos ambiciosos. Os fabricantes locais devem competir com preços mais baixos e cumprir normas mais exigentes de emissões e sustentabilidade. Isso implica em modernizar fábricas, reduzir emissões de carbono e criar tecnologias de alto custo para cumprir exigências regulatórias. A Volkswagen ilustra perfeitamente esse dilema. A marca, que já foi um símbolo da excelência industrial europeia, está hoje acuada. O diretor executivo enfrentou greves massivas devido à frustração dos funcionários com reorganizações vistas como caóticas. Esses conflitos internos não são apenas um detalhe, eles retardam os esforços de modernização necessários para alcançar os gigantes chineses que avançam sem tais restrições. Os números traduzem essa luta. Enquanto as vendas de veículos híbridos e elétricos chineses estão explodindo, os fabricantes europeus lutam para manter sua participação no mercado. Seus modelos, geralmente mais caros e menos acessíveis, não atraem consumidores que priorizam o custo-benefício. Até mesmo as iniciativas para acelerar a transição elétrica, como investimentos em baterias de nova geração, podem chegar tarde demais. Esse desequilíbrio afeta não só os fabricantes, mas também os governos europeus. Pressionados por eleitores e compromissos climáticos, líderes buscam proteger a indústria sem frear a popularização dos carros elétricos. Mas como impor tarifas mais altas nos híbridos chineses sem aumentar a conta para os consumidores? Essa questão permanece sem resposta e cada mês que passa dá uma vantagem adicional aos fabricantes chineses. O real problema é que a Europa está perdendo sua principal vantagem de longa data, o domínio do jogo. Os fabricantes locais, antes inovadores, agora estão na defensiva, tentando alcançar um concorrente que parece sempre estar à frente. A pressão também aumenta sobre os planos de investimentos futuros. Como investir massivamente em novas tecnologias enquanto se mantém rentável diante de preços chineses tão agressivos? Em suma, os fabricantes europeus enfrentam pressões além de uma disputa comercial. É uma crise sistêmica, um teste em larga escala de sua capacidade de se adaptar rapidamente em um ambiente que evolui a uma velocidade sem precedentes. E por enquanto, todos os sinais indicam que a Europa está lutando para se manter na corrida. O crescimento dos fabricantes chineses está transformando o mercado automotivo europeu. Ela gera uma onda de choque, com consequências que ultrapassam as meras vendas de carros. A curto prazo, os consumidores parecem ser os grandes vencedores, mas essa reviravolta esconde questões econômicas, industriais e políticas que podem remodelar profundamente o ecossistema automotivo europeu. Para os compradores, a chegada massiva de modelos híbridos e elétricos chineses significa mais opções e preços competitivos. Os carros chineses, vistos como acessíveis e tecnológicos, atendem às expectativas de um público que busca opções ecológicas a um preço mais baixo. Com modelos como os da BYD, equipados com recursos avançados e oferecidos a preços bem inferiores aos das marcas europeias, os consumidores têm tudo a ganhar, pelo menos por enquanto. No entanto, essa acessibilidade pode ter um preço oculto. A indústria automobilística europeia é um pilar econômico do continente, gerando milhões de empregos. Se os fabricantes locais continuarem perdendo espaço para as marcas chinesas, as consequências podem ser desastrosas. Fábricas fechando, grande perda de empregos e aumento da dependência de importações. Isso poderia gerar um efeito dominó, afetando fabricantes, subcontratados, distribuidores e até infraestruturas locais. Ademais, isso dificulta a missão dos governos europeus. Enquanto a UE se empenha em orientar os consumidores para veículos mais ecológicos, visando suas metas climáticas ambiciosas, ela se vê em um paradoxo. Reforçar barreiras comerciais contra híbridos e elétricos chineses pode proteger a indústria local, mas também pode tornar os veículos menos acessíveis ao público. Em suma, a Europa deve optar entre resguardar sua indústria e tornar a transição ecológica acessível aos cidadãos. O risco é maior, pois
os fabricantes europeus ainda não estão prontos para atender efetivamente a crescente demanda por carros acessíveis e eletrificados. Seus investimentos massivos na tecnologia de baterias e na infraestrutura de recarga só darão frutos em alguns anos, o que deixa uma janela de oportunidade para os fabricantes chineses consolidarem sua liderança. Essa vantagem vai além da produção. As marcas chinesas também estão criando sua própria rede de concessionárias e oficinas na Europa, assegurando uma boa experiência do cliente e reduzindo sua dependência de parceiros locais. As consequências da dominação chinesa não são apenas econômicas ou industriais, mas também simbólicas. Por muito tempo, os fabricantes europeus foram considerados os líderes absolutos em inovação e qualidade no setor automotivo. Ver esses gigantes forçados a jogar na defensiva contra concorrentes vindos da China é mais do que apenas uma batalha comercial. É uma batalha para preservar uma parte da identidade industrial da Europa. Essa reviravolta também tem implicações geopolíticas. Se os fabricantes europeus perderem sua capacidade de inovar e competir com as marcas chinesas, isso poderia enfraquecer a autonomia estratégica da Europa em uma indústria crucial. Depender da China para materiais críticos como o lítio e para os próprios veículos expõe a Europa a riscos econômicos e políticos a longo prazo. Uma dependência excessiva limitaria a margem de manobra dos decisores europeus em questões como comércio, meio ambiente e segurança. Por fim, essa situação destaca um problema estrutural: a incapacidade das instituições europeias de antecipar e reagir rapidamente às estratégias comerciais dos fabricantes chineses. A morosidade decisória e regulamentações inadequadas favorecem enormemente a competitividade de atores estrangeiros. Sem uma resposta europeia coerente e coordenada, a Europa permanecerá reativa ao invés de proativa. Em resumo, o crescente poder dos fabricantes chineses no setor automobilístico europeu tem impactos que transcendem os consumidores. Elas afetam a economia, o emprego, a soberania industrial e até mesmo a identidade do setor automobilístico europeu. E se essa dinâmica não mudar, a Europa corre o risco de ver seu papel nessa indústria crucial se desgastar de maneira irreversível. Enquanto os fabricantes chineses avançam a grande velocidade, a Europa se depara com um desafio existencial. Existem soluções para contrariar essa dominação, porém, cada uma apresenta obstáculos significativos. A questão não é apenas proteger os fabricantes europeus, mas também redefinir o papel da Europa em uma indústria em plena transformação. A primeira opção que surge é a das políticas comerciais mais restritivas. Ao reforçar controles sobre importações híbridas e apertar critérios para a reexportação chinesa, a UE poderia limitar o acesso dos veículos chineses ao mercado. Porém, essa estratégia tem riscos mais elevados. Tarifas adicionais ou regulamentações mais rigorosas poderiam aumentar significativamente os preços para os consumidores, tornando os veículos elétricos e híbridos menos acessíveis, um duro golpe para os esforços de transição ecológica. A outra opção, frequentemente citada, mas lenta para implementar, é a inovação tecnológica. Se os fabricantes europeus desenvolverem tecnologias de ponta, como baterias de eletrólito sólido ou sistemas avançados de condução autônoma, poderão retomar a vantagem sobre os concorrentes chineses. Essas tecnologias oferecem promessas em termos de eficiência, custo e durabilidade. Mas o desenvolvimento delas requer investimentos colossais e tempo, duas coisas que os fabricantes europeus estão seriamente em falta. Outra resposta possível reside na colaboração intra-europeia. O potencial costuma ser fragmentado entre esses países. Ao criar alianças estratégicas entre fabricantes e ao unir esforços para desenvolver tecnologias competitivas, a Europa poderia acelerar sua transição. Iniciativas como o desenvolvimento de uma cadeia de fornecimento local para materiais críticos, diminuindo a dependência da China, poderiam ser mais ativas nesta batalha. As subvenções massivas e um papel mais ativo nesta batalha.
As subvenções massivas e incentivos fiscais implementados para apoiar a eletrificação da frota de automóveis europeia poderiam favorecer as marcas locais. Mas essas políticas terão que ser finamente equilibradas para evitar cair no protecionismo puro, que poderia provocar retaliações comerciais por parte da China. Por fim, há um cartão ainda pouco explorado, o do branding e da diferenciação cultural. Os fabricantes europeus têm um patrimônio singular em design, luxo e confiabilidade. Capitalizar esses valores, oferecendo modelos mais acessíveis, poderia permitir recuperar parte das cotas de mercado perdidas. Marcas como Porsche ou BMW já representam essa combinação de prestígio e inovação, mas o desafio é transpor isso para faixas mais acessíveis. O tempo passa rapidamente e os fabricantes chineses não diminuem o ritmo. De acordo com os analistas, suas exportações para a Europa podem crescer 20% este ano, e o ímpeto pode acelerar ainda mais se a infraestrutura local se desenvolver. Enquanto isso, a Europa permanece atolada em debates internos sobre a melhor abordagem, com o mercado evoluindo rapidamente. Em conclusão, a resposta europeia deve ser múltipla: políticas comerciais mais inteligentes, investimentos estratégicos em inovação, maior colaboração entre os países e um reposicionamento de marketing audacioso. Não se trata apenas de recuperar o atraso, mas de redefinir o que significa ser um líder na indústria automobilística. O desafio é imenso, mas é crucial para o futuro econômico e industrial do continente. E você, o que acha dessa evolução? A Europa pode enfrentar o desafio ou deve aceitar essa nova realidade? De qualquer forma, os fabricantes europeus, eles sofrem na China, como o Volkswagen, que está literalmente desmoronando no império do meio, como explicamos no vídeo que está sendo exibido.